porque os autistas, para se defender e para conseguir viver nesse nosso mundo real, eles desenvolvem padrões de comportamentos que eles entendem que é a melhor forma de entender, de agir. Isso não é por uma maldade deles, por uma desobediência em si, porque os autistas, eles não gostam de quebrar regras. Isso é uma das características realmente do autismo em si. Um comportamento que ele precisa ter, ou uma dificuldade que ele está tendo de compreender e você ajuda para que faça sentido aquilo para ele e ele entendeu, aquilo vai ser o padrão dele, aquilo vai ser uma regra para ele e ele vai seguir aquilo ao pé da letra. Outra dificuldade que pode também prejudicar a interação social dessa criança, como, por exemplo, uma das minhas alunas, a Rosiane, mãe da Emily. A dificuldade da Emily era comportamental. Então isso prejudicava muito na interação com ela na escola. Então ela era carimbada de teimosinha, né? Mas uma das dificuldades da Emily era a inflexibilidade, porque os autistas, para se defender e para conseguir viver nesse nosso mundo real, eles desenvolvem padrões de comportamentos que eles entendem que é a melhor forma de se defender, de pensar, de entender, de agir. E isso não é por uma maldade deles, por uma desobediência em si, porque os autistas, eles não gostam de quebrar regras. Isso é uma das características realmente do autismo em si. E muitas pessoas não entendem como funciona a mente de um autista. E o autista sofre muito para sobreviver nessa sociedade, por exemplo, onde existe falsidade, egoísmo, mentiras, palavras de duplo sentido, querendo dizer outra coisa. Eles sofrem muito com isso, porque eles são reais, verdadeiros, sem malícias, e eles levam ao pé da letra. Então, uma vez que você consegue explicar para o seu filho, para o seu neto autista, um comportamento que ele precisa ter, ou uma dificuldade que ele está tendo de compreender e você ajuda para que faça sentido aquilo para ele e ele entendeu, aquilo vai ser o padrão dele, aquilo vai ser uma regra para ele e ele vai seguir aquilo ao pé da letra. Tanto é que se ele se deparar com alguém que não vai agir daquela mesma forma, não vai respeitar as regras que ele entendeu também, ele pode ficar muito chateado, muito nervoso, muito irritado. Então, não é uma desobediência em si, é que simplesmente não fazia sentido. Então, a partir do momento que a minha aluna Rosiane aprendeu como desenvolver um comportamento saudável ali para ela, o porquê que ela precisava atender a professora na hora que a professora desse determinados comandos, como, por exemplo, hora de guardar os brinquedos, hora de guardar a mochila, né? Quando começou a fazer sentido isso para ela, ok, os comportamentos da Emily agora são outros. Então, ao invés da minha aluna receber críticas, comentários da professora como a Emily é muito desobediente, ela não obedece e tal, ela recebe elogios, né? Olha, ela está muito obediente, na hora de guardar os brinquedos ela guarda, na hora de guardar a mochila ela guarda, na hora de ir embora ela obedece, ela não tem uma crise nervosa quando outra pessoa da família vem buscar, ela obedece tudo certinho, então tudo corre bem, né? Então, só que isso precisa de um direcionamento para essa criança autista. Precisa fazer sentido para ela, né? Então, tudo flui, né? O que pode ser também que esteja dificultando a interação social do seu filho, filha, neto ou neta autista. Timidez. Pode também, né? Se uma criança típica tem naturalmente timidez, quanto mais uma criança autista que
tem esse déficit de comunicação e interação. Mesmo que ele fale, mas ele tem a dificuldade em expressar o que ele acha, o que ele pensa, o que ele sente, né? Então, é comunicação também. O que acontece? No caso da minha aluna, a Lauana, mãe do Afonso, então, no começo, quando ele começou a frequentar a escolinha, o que ele fazia? Ele se escondia embaixo da mesa e ficava lá bem escondidinho embaixo da mesa e não tinha quem tirasse ele de lá. Agora não, agora o Afonso tem uma amiguinha, né? E ele demonstra sentimentos por essa amiguinha, ele se comunica com essa coleguinha e as professoras contando para ela como que agora ele consegue interagir com os coleguinhas na escola. Então, mas só que precisou ser trabalhado, né, o motivo. Então, por exemplo, as minhas alunas, dentro do método CRIAR, além de aprenderem como desenvolver nos seus filhos, ou netos, que eu tenho avós, alunas avós também, como, por exemplo, trabalhar a comunicação, a interação dessa criança, a inteligência emocional para ela lidar com frustrações, né? Emocionalmente, as suas dificuldades emocionais, o saber aceitar ou não, aceitar comandos e tudo mais. Os autocuidados. Como essa criança ir crescendo, e conforme ela vai crescendo, ela vai aprendendo altos cuidados mediante a idade, a faixa etária, o que ela é capaz, o que ela pode, né? Mas, por exemplo, dos altos cuidados que normalmente as crianças autistas têm certa resistência, é com a escovação dos dentes, a hora de tomar banho, de pentear o cabelo, de colocar o calçado, de vestir a roupa, de vestir o uniforme, enfim, né? Então, os autocuidados e uma rotina saudável. Então, as minhas alunas aprendem como desenvolver uma rotina saudável para os seus filhos. Por quê? Se uma criança típica precisa de uma rotina para que ela se desenvolva bem e ela se torne uma criança calma, tranquila, sem aquela agitação, aquela perturbação, quanto mais um autista. O autista, ele precisa de uma previsibilidade, ele precisa sentir, saber, entender o que vai acontecer quando ele acorda. Ou depois que ele escova os dentes, ou depois do café, depois do almoço, quando ele volta da escolinha, ou quando, né? Então, ele precisa ter a rotina do sono, a hora de dormir. Então, isso eu ensino lá dentro do meu método CRIAR para as minhas alunas. Com o CRIAR, o que é o CRIAR, o método CRIAR? É tudo isso que eu acabei de explicar aqui, que é trabalhado com uma criança, um desenvolvimento de uma criança autista. O desenvolvimento do seu filho, do seu neto, é muito mais rápido.